Bom dia a todos. Vamos iniciar então live pela Comissão Nacional de Direito Previdenciário da ABA, falando hoje sobre os benefícios por incapacidade e a violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda. Vou pedir para que todos que ingressem aqui, para que já vão dando os likes, vão indicando aqui a nossa live aqui para os colegas, que nós já estamos iniciando. Vou aguardar aqui as minhas lindas colegas, né, iniciarem. Ó, a doutora Regiane já tá aqui, o doutor Elianderson também. Já vou aqui chamando os nossos membros, o doutor Elianderson, que é vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, a doutora Regiane, que é membro da Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Vamos ver aqui, agora só faltou aqui a doutora Jamila. Enviem, pessoal, enviem para os colegas, enviem para os demais profissionais da área do direito previdenciário. A temática vai ser muito legal no dia de hoje, a ser abordada. Boa tarde, tá ouvindo, doutora? Doutora Eliane, boa tarde, tá tudo certo. Vocês também estão ouvindo direitinho? Tranquilo. Coloca, o Elianderson, que é mais tecnológico, coloca o link ali no grupo com a galera do Instagram, Elianderson. O Elianderson é mais tecnológico que eu. Vou passar aqui então a palavra inicialmente. Meu nome então, é Michele Barreto Catani, presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Vou colocar a nossa temática aqui, mas que é benefícios por incapacidade, né? Tratando especificamente hoje de violência doméstica. Vou passar a palavra inicialmente então para a doutora Eliane, enquanto a Eliane está fazendo a gentileza para nós lá de divulgar ali o link. Presente, diga necessariamente de onde ela é, as áreas de atuação. Boa tarde a todos aqui que estão chegando à nossa live, né? Um tema muito importante, atualíssimo, né? Porque há muito tempo ficamos caladas aí, nós mulheres, né? Não tínhamos muitas vezes vergonha de explanar, né? De trazer para fora do seu portão o que acontecia dentro de casa, né? E hoje é de extrema importância, não tão somente para a criação do seu filho, homem, né? Ou mulher, independe hoje da situação, né? Porque os relacionamentos hoje, as famílias são formatos diferenciados, né? Então, essa violência que acontece dentro da sua casa tem que ser realmente levada para fora e de tentar, de alguma forma, né? Ajudar as demais pessoas. Hoje a gente vai falar aqui sobre os benefícios, né, do INSS, né, quanto a mulher assegurada do sistema, né, os benefícios que ela pode ter com o afastamento desse infrator, né, porque como causa muitos danos, né, a gente apenas consegue visualizar a violência física, né, mas nós temos a violência psicológica, a violência sexual, a violência social, a econômica, que eu acho que é a que mais prevalece em relação à tomada de decisões das mulheres, né? Principalmente aquelas que dependem financeiramente desse marido, né? Desse companheiro. Então, com a participação dos nossos colegas aqui, hoje a gente vai tentar passar um pouquinho de informação, né? E a que pé nós estamos, até porque o INSS agora, né, acho que 2013 para cá, começou a reconhecer, né, esse direito que a mulher tem, juntamente aí alencado a Lei Maria da Penha, né, que esse ano completou, salvo engano, foi 15 anos, foi, doutora, de Maria da Penha, né, fizemos aí 15 Sim. anos, e assim, são passos pequenos, mas são passos super importantes, né? Onde a mulher está tendo visibilidade e mais respeito a parte dela, né? Não tão somente a questão de se resguardar fisicamente e aos seus, mas também agora a questão da parte beneficiária, né? Da sua sobrevivência diante dessa violência. Eu consegui botar o link ali, Anderson, já deu certo ali.
Tô aqui tentando aqui, eu acho que deu certo da doutora Jamila, eu tinha mandado convite para ela mandou para mim, mas eu acho que agora eu aceitei também. Vê ali, doutora Jamila, mas nesse meio tempo vou passar a palavra então para o doutor Elianderson Augusto, que ele é nosso vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da ABA, para que ele também se apresente, faça suas colocações iniciais e diga de onde, né, o local de atuação, as áreas dele de atuação também. Pode ficar à vontade, Eu trabalho mais com a área previdenciária rural, que é na minha região, né, que prevalece, e em algumas áreas afins também. Minha cidade é Barra de São Francisco, interior do Espírito Santo, e estou aí na comissão, junto com a Michelle e a turma toda aí, para aprender um pouquinho mais do previdenciário. Vamos discutir um pouquinho hoje sobre esse tema importante, que eu queria também sugerir até a gente abordar o aspecto criminal que precede, né, que engloba tudo, né, a questão da violência doméstica também. Eu acho que seria interessante a gente abordar um pouquinho nesse sentido. E fortalece até mesmo na decisão do INSS em amparar essa mulher, né? Sim, vamos direto? Eu não sei se a doutora Jamila está conseguindo ingressar, eu enviei vários convites e aí do convite eu aceitei aqui, mas eu não sei se ela não está conseguindo ingressar, doutora Jamila. Eu vou enviar mais um convite, tá? Para a doutora Jamila novamente, que vai participar aqui conosco. Quem sabe, doutora Jamila, às vezes alguma atualizaçãozinha do Instagram, eu atualizei ainda ontem à noite, que tinha mais umas notificaçõezinhas. Dá uma olhadinha, às vezes não é isso, doutora. Mas quando a gente fala em violência, né, contra a mulher, é um problema muito sério, apesar de que a gente sabe que existe em todos os locais, em todas as classes sociais, né? Mas como a doutora Regiane, né, bem pontuou, essa situação da violência contra a mulher, ela ainda tem uma trava, né, social econômica, muito né? grande, e eu acredito que sim, principalmente na situação de classes sociais, porque assim, geralmente o que a gente vê? Ah, a mulher que reclama é a que faz barraco, né? A gente escuta vulgarmente aqui o pessoal comentar, né? Então, a classe social, geralmente, com poder econômico, né, mais reduzido, tem uma facilidade maior em fazer essa denúncia, apesar de que sofre também com a situação econômica, porque às vezes depende do marido, né, para prover a subsistência da casa e tudo mais. Só que, além disso, o que acontece? Na classe alta, né, economicamente abastada, não quer dizer que isso não aconteça. E a grande vitória que eu gostaria de puxar aqui como primeira conversa com os colegas aqui, entendedores aqui, né, também da situação dos benefícios por incapacidade, é esse, então, entendimento da sexta turma, né, do STJ, que trouxe o colegiado do STJ, então acompanhou o voto desse relator, o doutor Rogério Sacchetti Cruz, que mencionou o quê? Que mencionou justamente que essas situações, elas ofendem a integridade física ou psicológica da vítima e que são equiparáveis a enfermidades da segurada. E até fez uma crítica ao artigo 18 da 8.213, dizendo que esse benefício, essa situação específica, para o benefício de incapacidade temporária, teria que estar elencado lá no artigo 18 da 8.213. Porque justamente porque vai ter o aspecto, assim como bem a doutora Andréia Prado, né, no nosso evento agora da última quarta-feira pontuou, tem relevância constitucional e tem relevância trabalhista. Porque vai trazer o quê? Vai trazer a situação da dignidade da pessoa humana, porque ninguém, né, deve sofrer com abusos psicológicos, com abuso físico, inclusive, de agressões, e ao mesmo tempo trabalhista. Por quê? Porque nós temos aquele lapso temporal do benefício por incapacidade, que são os primeiros 15 dias, em que esse empregador teria, né, que ter esse cuidado e isso justamente tornar possível esse afastamento do trabalho nesses primeiros 15 dias, e os demais, logicamente, seriam
angariados lá, que seriam concedidos a partir do atestado médico, porque alguns tipos de violência demandam mais ou menos, né, tempo para cuidado, que daí seria o benefício por incapacidade temporária. Vamos seguir aqui por enquanto. Eu vi algumas decisões, Michele, onde fala do afastamento dessa segurada por até 6 meses. Então, o empregador, né, tem que ter essa consciência, né? E assim, e a questão de manter o vínculo, né? Essa preocupação de se manter esse vínculo empregatício, enquanto essa segurada está protegida, né? Com a sua cautelar, né? Para poder ela não ficar aquém, né? À margem da sociedade, sem ter como trabalhar, porque vai ter receio de ir para o seu emprego, porque geralmente, né? Na maioria das vezes, é um local fixo, onde aquele pessoa sabe o horário dela entrar, o horário dela sair, e ficar vulnerável, né, a uma possível retratação, não é isso? Com certeza. Doutora Eliane, você gostaria de fazer consideração no seu aspecto penal? Eu de penal entendo muito pouco, tá? Não. Eu de penal sou um zero à esquerda. Eu acho que é época da faculdade. Meu negócio é previdenciário. Nada de doutor, já que o senhor entrou na parte criminal, eu queria saber assim, o que é que o senhor acha da ação regressiva, no caso do INSS, né? Que eles falam o seguinte, eu vi assim, muitos posicionamentos onde ele fala que a parte criminal ajuda nesse pedido de regressivo do que foi gasto, vamos dizer assim, né, com a segurada. Eu vi algumas decisões onde já foi condenado o agressor, pensão por morte, acho que a mãe faleceu, ainda ficaram menores de 18 anos, e o INSS teve que arcar com essa pensão por morte por mais ou menos 2 anos. Então, ele chegou a pagar R$ 156 mil. Não sei se ele chegou a pagar, mas foi condenado a pagar. Né? Mesmo ele tendo aquela parte criminal, né, que ele foi preso pela morte da sua ex-companheira, mas tem essa parte agora regressiva ao INSS dessa pensão que foi paga aos filhos. O que é que o senhor acha? Porque o INSS, a posição do INSS eu, o senhor, a doutora Michele, qualquer outra pessoa da sociedade não deve pagar por um dano causado a uma pessoa específica, né? Porque, no caso, ele será o causador e o prejuízo do INSS, vamos dizer, que somos nós que contribuímos e mantemos a instituição, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais grosseira. Eu acho que pontualmente pode acontecer, sim, com decisões judiciais. Eu só não acho que estamos preparados para isso. Até pelo que a gente já conhece do INSS, em termos de ações regressivas em outras situações, não temos máquina para isso. Né? Nós, que eu digo, governo, para poder correr atrás desse prejuízo em ações regressivas. Eu acho que é uma pontinha de um início. Eu não sei se os doutores acompanharam, pesquisando aqui, achei um projeto de lei recente, de fevereiro. Vamos falar dele também? Pode falar. Projeto de lei 543, se não me engano. Só para informar aqui. 543 de 2023, que prevê e pacifica essa questão dos 6 meses aí, né, para fins de benefício de auxílio por incapacidade. Capacidade e da segurança trabalhista, né? Isso. Porque a segurança já tem na Maria da Penha, né? De certa forma já está garantido lá, mas ficou essa lacuna aí. Quem arca com a despesa? O empregador? Até os 15 dias. E depois? Seria nesse sentido, né? Então, lógico, é um projeto embrionário ainda, está lá no início, faltam comissões e tal, tem um longo caminho pela frente. Mas já é um pontapé inicial que pode refletir nessas ações regressivas, porque no projeto ele prevê o seguinte: sendo desnecessária a perícia médica junto ao INSS ou qualquer órgão, outro órgão, entidade ou similar. Então, de certa forma, estaria garantido sem ter que se submeter à própria INSS para questões de perícia médica. É aí que eu chamaria atenção para a questão criminal, né?
penal, que vem antes disso. Para chegar nesse ponto de não requerer uma perícia, tem que ter um processo anterior bem estruturado, bem fundamentado, para de pronto o INSS conceder. Porque senão fica um negócio meio assim. Eu estou entendendo a linha de raciocínio, vai virar meio que um mangue, né? Todo mundo vai querer ser vítima de. Né? Sim, Até a gente, assim, sabe, nós sabemos que o ser humano, infelizmente, gosta de aproveitar de certas situações, pode até ter um complô entre eles, dizer que pedir um afastamento e dependendo da classe social do que vai, né? Eu penso assim, além né, das quatro linhas do campo, porque infelizmente as pessoas, né, em certas situações podem usar dessa situação, né? De ter somente o boletim de ocorrência, vamos dizer assim, né? O boletim de ocorrência, não transitado em julgado, né? E não necessariamente que a mulher esteja impossibilitada de trabalhar, mas que possa ter alguma forma de, não sei, de compensar, não, como o senhor falou, né? Mas aí também fica à mercê de identificar qual seria esse ponto, né? Teria que chegar à via de fato. e a gente não para só na questão da violência, Né? tem a violência psicológica também. Como que Isso. vamos. Porque quais são as piores perícias que nós temos do INSS? É justamente a questão psicológica. Porque como não é uma coisa aparente, como a gente vê da deficiência, né? Quando a gente pega um caso de deficiência, não é uma coisa aparente, então a perícia, logo de pronto, ele nega. Porque não é uma coisa aparente. A deficiência para eles é faltar um órgão, um membro, é faltar uma coisa que seja realmente aparente a olhos nus, né? Nós esquecemos do psicológico, que é o que manda no resto do corpo, né? Se você não está bem. A gente tem a lei 11.340, agora de 2006, que trouxe no artigo 5º, né, o conceito, teoricamente, dessa violência doméstica e familiar. Como ação ou omissão baseada no gênero contra a mulher, em 3 contextos, é isso que os doutores estão colocando. No âmbito da unidade doméstica, compreendida, né, ali o espaço de convívio, no âmbito da família, compreendida como comunidade formada aqui de indivíduos, e no âmbito da relação íntima de afeto. Mas essa relação íntima de afeto, a gente sabe que muitas vezes acontecem essas agressões dentro dessa coabitação, ou seja, sem testemunhas. Então, isso eu acho que gera uma dificuldade muito grande, às vezes, para as mulheres fazer essa materialização, como diz a doutora Regiane, através de perícia. O que a gente pode sugestionar aqui agora como advogados, né, para essa pessoa, para essa segurada que pretende, justamente recomendar que ela procure o atendimento psicológico e utilize de prontuário médico, utilize de laudos específicos que mencionem essa origem desse problema psicológico, porque justamente para facilitar, porque o prontuário médico, a gente fez alguns eventos aqui em Santa Catarina, em que os próprios peritos do INSS mencionaram que o prontuário médico é uma arma, muito no bom sentido, né, que da arma, que os advogados previdenciaristas e que os segurados têm à sua disposição e que às vezes se esquecem de utilizar, porque ali não fica baseado em uma única situação de agressão. Um prontuário médico, ele vai trazer se essa pessoa foi atendida 10, 20, 30 vezes com o mesmo relato naquela situação específica, que é onde a gente sabe que essa agressão psicológica, ela vai ficar materializada justamente na constância, né? É onde vai gerando, desencadeando depressão, desencadeando enxaquecas, desencadeando até doenças físicas propriamente. As mulheres não percebem que está sofrendo essa violência porque não tem agressão, não tem as vias de fato, né, como eu falo, né? Não tem as vias de fato. Então ela vai sendo ali torturada ao longo dos anos, sem nem saber que está sendo vítima de violência psicológica. Como eu falei anteriormente, em questão de financeira, mesmo econômica, muitas passam por essas situações pensando em deixar o esposo e viver com a pensão de míseros R$ 300, R$ 100, R$ 200, que não vai
trazer para ela um mínimo de conforto, né? Porque aí essa mãe vai ter que deixar esse filho para poder ir procurar trabalho. Então, muda toda a realidade dela, né? De que ela Até vem. Quantos casos nós não sabemos da época da minha avó mesmo? Minha avó sempre falava que tinha uma vizinha dela, né, à época, que ninguém sabia que ela sofria violência doméstica, né? Nem se falava nisso na realidade, né? Só veio descobrir quando ela tirou a própria vida. Ela se enforcou, deixou uma carta dizendo que já tinha muitos anos, que acontecia tais situações, e que ninguém sabia, nem os próprios filhos que foram crescendo com aquilo conseguiam visualizar isso, porque, pelo que ela falou na sua carta, era em horários que ou estavam dormindo ou não tinha ninguém em casa. Então, ninguém nem ouvia nem falava, que fora das quatro paredes do quarto, ele a tratava de forma que ninguém jamais ia imaginar que ele a agredia. Entendeu? Então, são situações que acontecem que não é coisa assim da época da minha avó, são coisas atuais, que até hoje acontecem. Não é isso? e a E, a gente falta, tem e assim, briga de marido e mulher, mete-se a colher. sim, Né? A gente tem aquele velho ditado, né? Que, não, porque não pode se meter, cada um sabe o que é ser. Sim, minha gente. Você vê uma discussão de um casal, vamos deixar, né? Discussão é convívio, a gente, né, sabe que tem as suas diferenças. Mas quando você vê que essa discussão acontece uma vez, duas vezes, aí você já começa a ficar ligado, porque uma terceira vez pode não acontecer. É isso. Aqui mesmo tem no condomínio, eu entrei até achei interessante. Eu não sei se eu tirei a foto, mas depois eu vou ver se eu tirei a foto para poder compartilhar com o pessoal. No condomínio fechado, no elevador, tinha um aviso dizendo que funcionários, vizinhos, qualquer pessoa que de alguma forma percebesse que a mulher estava sendo agredida, que procurasse, denunciasse em X número, para que o pessoal pudesse tomar as providências. Eu achei super interessante, porque às vezes a mulher está sendo vítima de violência psicológica, né, porque grita, né, com os filhos, briga com ela, não sei o quê, e não vai às vias de fato, e ela acha que está tudo bem, porque não bateu, porque não agrediu, porque não deu um tapa, não deu um empurrão, está tudo de boa. Mas é um tipo de agressão. E eu creio que seja até pior, porque bateu, pronto, passou ali a dor, acabou. Você vai sair de sua vida. E a psicológica, é como a doutora Michele falou, é uma coisa contínua. Vai ali consumindo ano a ano, ano a ano, e as pessoas não conseguem identificar e acaba chegando na situação de ter que ser afastada do seu trabalho. sim, e sobre essa questão aí de briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, né? Até há uma campanha nesse sentido também. Tem o Ligue 180, que a gente pode fazer denúncia anônima 24 horas por dia. Tem o protocolo também. Existe o aplicativo Direitos Humanos Brasil, alguma coisa assim. Tem pelo Telegram, que a gente pode pesquisar lá e fazer o protocolo via Bolt, que fala, né? Você vai menos automáticos e você vai fazer a denúncia, garantido o anonimato. E, então, há diversas formas de denunciar e ajudar outras pessoas também. Acredito, aqui no interior não tem muito isso, mas cidades maiores, condomínios, a gente fala parede meia, né? Então, um ali escutando do lado do outro ali, né? Então, é A fácil. gente escuta o solado do sapato, toque, toque, toque. Imagina uma briga, né, minha gente? Com certeza, aqui no meu escritório de Criciúma, a gente tinha uma discussão ao meio-dia, né? Tava ali, porque daí, como é em outra cidade, a gente acaba almoçando e volta e fica ali no escritório mesmo, né? E com uma gritaria, assim, um escândalo, e tem uma loja de lingerie do lado do meu escritório. Aí a gente chamou a polícia, né? Porque uma gritaria, o som de uma mulher chorando muito agudamente, né? Então a gente chamou a polícia. Quando a gente chamou a polícia foi, aí veio ali, começou os anos ali na frente, eu fui ali, conduzi a polícia, contei onde é que era. Eles entraram na loja e que bom que não era, né, o que a gente pensou, eles estavam num culto ao meio-dia. E daí, diz eles que daí realmente tinha choro e grito, porque era um grito abafado, a gente não conseguia entender o que gritava a pessoa, né? Só chorava e gritava, chorava e gritava.
funcionava. E a gente ficou meio apavorada, assim, né, com aquela situação. Mas é a prova viva de que a gente tem que denunciar, né? Porque se não fosse, né, essa situação que envolvesse lá uma pregação, né, evangélica, enfim, que fosse, que até tinha mais de uma pessoa chorando, acho que só tinha uma, mas tinha mais de uma pessoa presente. Mas, de qualquer forma, se vocês, né, presenciarem, se virem situações dessa natureza, tem que denunciar, porque chega lá, às vezes, nem a pessoa pode até negar, mas ela vai estar, às vezes, machucada, vai estar, a fisionomia muda quando a agressão é física, né? Quando a gente chega a ouvir essa parte de choro, de gritos acentuados, porque a psicológica é onde, né, a gente está conversando, ela é a pior, porque daí ela é silenciosa, né? São palavras que elas não precisam ser aos gritos, né? Para serem ofensivas. Aí eu recomendei mais a parte do prontuário psicológico, do atendimento, dessa reiteração de ofensas. Eu acho que aí a gente também vai para o lado da saúde, né? Dificilmente a gente consegue, eu pelo menos, mandando o cliente como paciente lá, conseguir um laudo, conseguir um histórico, e muitas vezes são pessoas carentes que só usam de serviços de saúde pública, consulta de 5, 10 minutos já está no lucro, passar disso é lucro, né? Rapidinho, o médico não quer se comprometer, né? O profissional de saúde não quer ali laudar, não quer se comprometer de forma alguma colocando... Então é um negócio complicado também, mas é uma arma. O que eu questiono, Anderson, aqui, na verdade, até os médicos dos postinhos é que costumam preencher. Sabe aquele anexo do laudo cima, que é o INSS? A gente manda aquele anexo aqui, os médicos dos postinhos, como é 5 perguntinhas, é bem sucinto, né? Eles costumam, inclusive os dos postinhos, costumam fazer o preenchimento. O prontuário, a dificuldade que a gente tem aqui, tanto em hospitais quanto em postinho de saúde, não só clínica médica, é que às vezes eles querem cobrar, né? Porque é uma quantidade de folhas e tudo mais. Mas fora isso, a gente tem conseguido os prontuários. No aspecto psicológico, alguns psicólogos realmente têm resistência. Mas aí, como existe a medida protetiva que é automaticamente encaminhada para o fórum, o profissional pode fazer o quê? Pode pedir para o juiz oficiar, só que daí vai da técnica, né? Até do profissional, e pedir para que o juiz oficie, para que faça a prova através do prontuário médico. Então, o que acontece? Esse profissional ele vai ter que, cada vez mais dentro da área previdenciária, para conquistar esse direito do seu cliente, se há essa negativa do médico, ir para o judicial. E não precisa nem promover um processo, né, para isso. A própria condução que o doutor Eli Anderson estava mencionando agora ali, porque automaticamente vai ter que ir a juízo, né? Então, essa própria condução, a gente já tem como fazer esse pedido, dizer que ou através do WhatsApp, ou através mesmo do comparecimento, porque daí pega por termo o comparecimento no postinho, enfim, solicitando, né? E o não atendimento desse pedido, e daí comprovando esse não atendimento, eu imagino que aqui eu não precisei ainda utilizar, porque os profissionais realmente estão fornecendo o documento, mas eu imagino que o juiz também não vai se negar a fazer isso, justificando para você falou do prontuário, Michele, eu me lembrei de uma situação, mas não foi necessariamente para o INSS, mas para conseguir uma protetiva. Porque ela já, como se tratava de classe A, né, que assim, no nosso estado aqui, que não é tão grande, todo mundo se conhece e as pessoas acabam, algumas tendo mais influência que outras, então ninguém queria pegar o caso dela justamente porque todos aqui meio que conhecia as famílias e não queria se comprometer. Acontece que, para conseguir a protetiva, eu justamente pedi esse acompanhamento do psicólogo, porque como ela fazia já um tratamento há anos, né? Acho que acho que no segundo ou terceiro ano de casamento, ela começou a fazer tratamento e uso de medicações. Então, com esse laudo, eu consegui a protetiva para ela. É justamente por isso, porque ela já vinha tendo essa situação com ele há muito tempo. E por conta do laudo que o juiz reconheceu que ela já vinha sofrendo essa violência psicológica, né? Porque justamente aquela questão do físico, né? Não tem as vias de fato. Aí acaba sendo um pouco mais dificultoso você conseguir certas medidas protetivas, né?
É. Sim, é bem mais complicado. E, na verdade, mesmo os percalços que nós passamos nos benefícios por incapacidade como um todo, a gente vai passar nela. Ela desde sem agendamento de perícia, esses indeferimentos constantes, né, que a gente tem da perícia, apesar de termos, né, uma motivação específica, mas nós precisamos auxiliar os nossos clientes a fazer prova nesse sentido. Na tua situação aí, como é que tem sido essas análises, Eliane? Diz sobre pericial, Periciar. aqui a gente tem muita dificuldade nisso. Quando você fala um negócio desse, né, o atendimento, até pelo público, aí eu fico até feliz de ouvir uma situação dessa. A gente tem muita dificuldade aqui. E no estado, não sei nos outros estados, não conheço a realidade, mas no nosso estado tem muita carência de peritos. E não querem ir para o interior, né? Então, só ficam nas grandes cidades e mais capital. Então, quando vem... Aqui, por exemplo, tem clientes que andam uns 200, 300 quilômetros. Claro, nosso estado é pequeno, não conheço a realidade de outros estados, né? Mas a Vitória, por exemplo, é que lá 4, 5 horas, dependendo do trânsito. E não voltam frustrados pelo descaso nos atendimentos, né? E como a gente está falando, né, sobre a violência doméstica, a questão psicológica também, aí eu pergunto se vocês veem os profissionais estão preparados para isso do INSS? Infelizmente não, né? Então a gente vai ter que brigar muito ainda na justiça para chegar num cenário mais tranquilo do que vivemos hoje, principalmente nessa área, né? Eu acho que deveria ser um profissional específico, né, para tratar justamente dessa mulher, né? Porque teria que ser um profissional que tenha, que saiba lidar com essa situação. E como eu falei antes, a gente tem muito indeferimento quando se trata de afastamento de problemas psicológicos. Então, aí, principalmente nessa situação, eu acho que teria que ser um profissional especializado, porque vai além da violência física, vai além do problema psicológico, né? É porque, na verdade, a gente já tem um estigma social, né? Que às vezes vai lá, já tem algumas mulheres, inclusive, aqui né, nas regiões aqui em que eu atuo, que é mais de uma cidade, assim, a gente tem aquela coisa, já é cliente, né? Daí denuncia uma, duas, aí daqui a pouco vai lá em juízo, e daí perdoa, e daí volta, que também é como a doutora Regiane mencionou, às vezes acaba dando uma banalizada, né? Por causa do comportamento da vítima. Mas a gente, assim, de forma geral, a gente não sabe o que a pessoa está passando. Eu tenho algumas situações aqui em que a pessoa tem filhos, às vezes uma quantidade elevada, né, de filhos, e se submete para não ter que justamente, né, não tem como prover a subsistência, não tem como cuidar, né? Claro que nada justifica, mas cada um sabe da sua limitação, porque às vezes aquela pessoa ela tá tão, entre aspas, judiada, né, que ela não vê um caminho, ela não vê uma luz. Então, até que ela enxergue essa situação de que ela pode dar a volta por cima, de que ela pode pedir ajuda do Estado, é complicado, né? Porque às vezes já o poder aquisitivo, ele tanto ajuda quanto atrapalha. A falta de poder aquisitivo, justamente não ter uma outra casa para ir com os seus filhos, né? Não ter uma família que acolha. E o alto poder aquisitivo, daí Social, esbarra mais na social, situação né? de aparência social, né? Eu não quero dizer que eu apanho do meu marido. E até quando há essa discussão, infelizmente a gente escuta ainda comentários. Ah, será que não merece? Gente, isso Ninguém é merece, né? ridículo, E aí, como a né? Camila está Isso comentando aqui, a doutora Camila, realmente tem que existir uma capacitação para esses profissionais para trabalhar diretamente com essas mulheres vítimas dessa violência doméstica, né? Eu acho que o INSS tem que se atentar não tão somente para a questão do ônus, né, do INSS, né,
mas também essa questão de tratar mesmo, do lidar com a mulher nesse momento. Porque a mulher está como é que eu posso? Desprotegida, né? É o momento que a mulher está desprotegida. Ela não quer falar para a família, porque a família, bem que eu te avisei, né? Assim, Michele, bem que eu te avisei, né? O vizinho, mas rapaz, você é uma moça assim, geralmente, tão bonita, tão no seu, né? Cheio de apetite, você continua com esse indivíduo, a luta realmente é grande, árdua, mas assim, já estivemos muito aquém, né? Agora nós estamos aí a passos curtos, mas estamos conseguindo nosso espaço, né? A ter a visibilidade de quem realmente pode fazer as leis para mudar, né? Nos ajudar de alguma forma, seja qual for a classe social, como a Michelle falou mesmo agora, né? A classe A tem vergonha de dizer que apanha do marido no seu meio social vai ficar feio. O marido faz a pessoa se calar porque tem um cargo que ele possa vir a perder, e aquela mulher que às vezes nem depende, mas vamos dizer que dependa dele financeiramente, vai perder o status financeiro. Né? Já na classe B, C, D, e lá se vai o resto do alfabeto, fica com receio de fazer o que agora, com 4, 5 filhos. Né? Um país que tem um salário que nós temos, como criar uma família dessa? Né? Fica bem complicado. São várias prisões, né? Não, eu não sei se aí é diferente, mas aqui, assim, a gente teve algumas situações agora no último ano que houveram algumas denúncias aqui, inclusive de colegas, né, de profissão, e a gente ficou até assustado, assim, porque a pessoa é calma, sabe? No trato do dia a dia, assim, não trata-se realmente de uma pessoa agressiva, de uma pessoa que vá dar ensejo. Então, é por isso que a gente não deve, assim, nem emitir opinião, porque cada um sabe o que está passando dentro da sua casa, né? E justamente auxiliar a cliente mais no sentido de prova. Ó, a Gianine aqui está mencionando, a mulher tem vergonha da sociedade, ele se sente culpada pela escolha que fez e não sabe como sair dessa situação. Não tem liberdade financeira e o pior, está com o emocional comprometido e doente. Aqui tem as doutoras lindas, né? Várias aqui da nossa comissão, a doutora Aracélia está dizendo que já temos as dificuldades nas outros tipos de perícia. E a gente já tem, na verdade, né, a dificuldade na perícia psicológica, que é a depressão, por assim dizer, né? Então a gente já tem uma grande dificuldade de fazer prova, né? Que dirá nesses casos, concordo, doutora. A doutora Camila, precisam ter cursos de capacitação, concordando aqui com a doutora Regiane, para esses profissionais, para que as mulheres sejam atendidas. E a luta é árdua, mas não chega lá. Concordo, doutora. Na verdade, enquanto profissionais, né, da área social, se nós não conseguirmos auxiliar o nosso cliente, dificilmente outros profissionais de outras áreas vão conseguir, porque o nosso olhar técnico e social, ele é muito específico, né? E na área de benefício por incapacidade, a gente já tem a utilização aqui do histórico, a gente já utiliza nas petições como um todo, né? A gente faz lá a cronologia da doença, a gente trata já na petição inicial, na quesitação, né? Até os próprios peritos mencionam que na própria quesitação colocam histórico lá junto, antes da apresentação, porque tem top cabine agora para colocar lá os quesitos, né? Então, coloca lá junto. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer esse trabalho técnico agregado a tentar conseguir essas comprovações. E eu não tiro, inclusive, doutora, eu não sei o que vocês pensam aí, mas às vezes pela dificuldade da prova técnica, no rolamento até mesmo de testemunhas, né? Para fazer essa comprovação do que acontece, do que se passa, como se faz. Hoje nós temos ainda a tecnologia a nosso favor, né? Porque outrora nós não tínhamos um telefone que poderia gravar, né? Que a gente pode, né, usar desse artifício, né, já que é uma coisa contínua, a gente pode fazer, né, esse tipo de prova, né? Como também vizinhos, quem sabe um vizinho filmar num apartamento, acontece, ou como acontece, não filma outras situações, porque não filma uma briga, não é isso? São coisas que a gente tem que realmente levar em consideração. Condomínio fechado mesmo, condomínio de apartamento que tem câmera nos corredores. São coisas que a gente tem que usar. E assim,
eu particularmente vejo o nosso nicho de previdenciário como um nicho humanizado. E a gente, como profissional do direito previdenciário, nós somos um pouco de psicólogos. Acabamos vendo situações que nós podemos levar para até mesmo o nosso cliente pedir para olha, fulano de tal, leve aqui, entregue aqui ao médico e mande que ele leia para ele ver qual é a situação. Tem peritos que não vai pegar para ler, né? Isso aí não me interessa, né? Isso, mas tem outros que pode ser que pegue aquele papel ali e vai conseguir visualizar o que está acontecendo com você. E caso contrário, a gente coloca lá no processo. Olha, acontece isso, tem essa situação, tem essa outra situação, que vai além da perícia médica, né? Que é a questão das 4 linhas, né? De sua casa, do seu quarto. É bem complicado. Nós temos que fazer realmente aquele trabalho de psicólogo. Sim, foto, testemunha, não só ficar atrelado, né, ao exame médico, tentar, né, não quer dizer que vai conseguir, aqui a doutora Regiane até está enfatizando aqui, ó, essa mulher precisa provar e o judiciário pede provas, mas durante o relacionamento ela não fica buscando essas provas, né, mas ela tem que ficar mais inteligentezinha, doutora Regiane, a gente tem que ensinar ela. Essa mulher apenas fazer dar certo relacionamento, óbvio, né, o que todo mundo tenta quando está no relacionamento. E tem uma crença do marido e mulher não mete a colher, que a doutora Regiane já falou também. Doutor Anderson, com relação a essa situação da busca do judiciário, a delegacia, o registro, aí na sua região, existem essas situações que eu mencionei, às vezes fica um pouco estigmatizado pela banalização, às vezes, da própria vítima, claro que com os seus, né, motivos, cada um com os seus motivos. Como é que acontece aí? Igual, né, semelhante. Né, já são estigmatizados como a cliente já está voltando, né? E todo final de semana, às vezes fica esperando lá, já vem fulano de tal de novo, né? É o que acontece. Mas muitas das vezes que eu vejo também, que a gente não falou ainda, é a questão dos filhos, né? Vem a questão econômica, a mulher se submete a determinadas situações, mas não só por ela, mas pelos filhos. Porque há a história também, né? Eu ouço isso até hoje, né? Se você sai de casa, você perde seus direitos, né? E a mulher pensa nos filhos, pensa nela, lógico, mas na proteção dos filhos e acaba muitas vezes se submetendo. E eu acho que esse trabalho, como nós estamos fazendo agora, essa questão de conscientização, quantas mulheres não sabem, né, que pelo menos pode judicialmente pleitear essa questão econômica, não só do marido, né, mas o companheiro, mas também via INSS. Né? Então, acho que uma questão nossa, um trabalho que nós podemos fazer é de conscientização nesse sentido aí de difundir, né, essa questão do benefício. Levar a informação, né? Eu vi alguns estados que já têm alguns tipos de ajuda, né? Vamos dizer assim, benefícios. Acho que São Paulo aprovou agora com o novo governador um auxílio aluguel para quem as mulheres vítimas de violência. Acho que proteção, cesta básica, assim, parece que é um salário mínimo, mas tem que vai obedecer aquele critério do BPC, né, de 1/4 de salário mínimo, critério de miserabilidade, né? Mulheres que, por conta da violência doméstica, teve que se separar do marido, ela vai ter direito a receber, acho que é um salário mínimo durante X tempo, também obedece naquele critério de miserabilidade. Eu vi, assim, que alguns estados estão tomando posicionamentos para ajudar a mulher do seu estado, assim, né? Porque não estão somente esperando pelo governo federal ou INSS, até porque nem sempre a vítima da violência é segurada do INSS, né? Então, essa questão, né? Nem sempre ela é segurada. Às vezes, como eu falei, muitas das vezes ela não deixa o marido porque é o único provedor da família, como o doutor falou. Né? Por isso que ela fica pensando na questão como manter aquelas crianças, né? As crianças, às vezes, podem até presenciar algum tipo de agressão, alguma coisa que também vai acarretar uma situação futura para essas crianças, mas ela fica pensando em quem vai dar comida. Como a doutora falou, né? Tem gente que tem 6, 10 filhos, uma quantidade imensa.
até para poder sair de casa, para poder trabalhar, fica mais complicado você deixar uma pessoa, ou aos olhos do, vamos dizer, do mais velho, como antigamente acontecia, né? Minha avó teve 13 filhos. Quem ia cuidando eram os mais velhos, né? Mas, assim, hoje em dia não é mais possível você ter isso, porque, assim, a sociedade mudou muito, evoluiu, crescemos, né? Mas, assim, mudou para bom e mudou para ruim, né? Como tem um amigo meu, a evolução traz toda essa vertente, né? A parte boa e a parte ruim, né? E, assim, é bem complicado hoje você deixar seu filho, né? Uma comunidade, vamos colocar aqui uma situação que a gente sabe que são as pessoas que mais sofrem com a violência, como, tem todas as classes, né? Mas a gente ainda vou cravar aqui, né, de forma um pouco superficial, mas assim, a classe C, D, E, F ainda sofre muito mais com isso, porque tem essa questão da parte econômica, né? Você ainda fica atrelado. A doutora Camila, que colocou que a Delegacia da Mulher em Maceió funciona apenas em horário comercial, de segunda a quinta-feira, nos finais de Isso semana não acontece muito funciona. nos estados, porque deveria ter 24 horas, né? E a doutora Janine está dizendo aqui, a vítima desiste de provar, muito burocrático a justiça, é muito demorado. O parceiro não paga a pensão em atraso. O problema é que, às vezes, como a doutora Regiane está dizendo aqui, a pessoa que quer pedir o benefício, porque não é isenta, né? Não é um benefício em que há isenção. Então, tem que ter a qualidade de segurado, tem que, né, fazer a manutenção dessa qualidade de segurado. E daí, o que que acontece? Esse companheiro, por isso que a classe necessariamente, né, mais desprovida da parte financeira, é um pouco mais complicado, porque não tem um emprego fixo, às vezes, o companheiro. Aí o que que acontece? Não tem como descontar lá em folha de pagamento essa pensão, né? Essa liminar de uma pensão alimentícia, aí fixa em salário mínimo. Mas daí, se a pessoa não paga, vai cobrar de quem? Eu tenho alguns casos aqui que o pessoal, inclusive, some no mundo depois de uma situação dessa. O marido, sabe? Eu tenho, aqui na nossa região, a gente tem algumas situações, eu não sei como é que é a situação do Nordeste exatamente, porque eu nunca morei lá, só fui a passeio, mas aqui na minha cidade a gente tem, não uma, tá? Mas algumas mulheres que vieram para o Sul fugidas dos maridos, tá? Por causa de violência doméstica, começaram aqui, pediram ajuda para a sociedade local, para trabalhar de faxina, se reinseriram no mercado de trabalho, e depois que estavam bem, estavam direitinha, digamos assim, colocada, é que procuraram a situação de pensão. Mas em relação até algumas delas, umas nem querem, porque nem querem que o marido nem saiba onde é que elas estão, para verem a situação como é complicada, assim. Eu acho que tem até medo ainda hoje. Algumas que não têm medo, que tentam, que eu tenho um processo aqui no escritório, o que que acontece? Às vezes vai até ofício para a cidade lá específica, que eu não conheço a cidade, e a pessoa não é encontrada. E ela me diz que a pessoa é facilmente encontrada, mas o ofício vai e ninguém encontra ninguém. Então fica Eu tenho uma aquela cliente situação aqui, Michele, que complicada, o né? cara saiu do emprego para não pagar a pensão. Sim, bem comum, né? Sair do emprego é É, clássica, né? Para não pagar pensão. é bem complicado. Ó, a doutora colocou aqui, ó, infelizmente, carecemos de políticas públicas mais efetivas para garantir a proteção da mulher contra a violência. A doutora Camila, a mulher já encontra dificuldade desde a realização do boletim de ocorrência. Vocês aí não têm plantão aí na cidade de vocês, doutora Regiane, doutora Eliane, só que a gente até Aqui tem os horários e temos funcionais, o mas não plantão são da todos. delegacia normal mesmo, que atende quando é finais de semana, e acho que depois das 18, salvo engano, em algumas situações, tem uma pessoa específica que atende a mulher vítima de violência doméstica. Mas, assim, a maioria dos municípios tem uma específica, uma delegacia específica. A delegacia da mulher é o sonho, né? Eu tenho uma colega, minha colega delegada, a doutora Jucinês, que ela atuava aqui numa cidade minha, não tem uma delegacia específica da mulher, mas a gente tem as cidades maiores que ficam mais próximas, que já tem a delegacia da mulher.
Então tem toda uma estrutura diferenciada para realizar esse eu moro na o praia sonho aqui, que é, no caso, vamos dizer, uma cidade dormitório, que é 10 minutos do centro da minha capital aqui. E aqui nós já temos uma delegacia específica da mulher. Entendeu? Aqui já, nós abrimos, acho que tem em torno de uns 6 meses, mas lá eles já faziam esse atendimento, já tinha uma salinha separada, né? Um departamento, vamos dizer assim, um departamento separado para fazer esse atendimento da mulher vítima da violência. Até porque, assim, como aqui onde eu moro, tem muitas comunidades, né? O pessoal aí no sul fala muito comunidade, né? Que são bairros mais periféricos, né? E acontece muita violência doméstica, mas é aquela roda viva, né? Vai, denuncia, volta. Vai, denuncia, volta. É como o doutor fala, olha ela mais uma vez, né, doutor? Olha ela mais uma vez. E acaba perdendo a credibilidade de uma mulher que vá de primeira que não quer mais. Só quer dar o CFNI, quer realmente o afastamento dele de casa para poder seguir a sua vida, né? Quando não consegue, realmente tem que fazer essa migração para outro município, outro estado, né? Vou cumprimentar a doutora Gracileide, aqui a nossa querida colega da Comissão Nacional de Direito Previdenciário também, é a presidente da Comissão de Direito do Trabalho. E vou ressaltar aqui, a doutora Camila está mencionando, para a gente ver as realidades, né, em regiões diferentes, que em União dos Palmares só faz o boletim de ocorrência na terça e na quinta, tem dias específicos. Nos outros dias não faz, doutora? Oh, meu Deus do céu. A doutora Gracileide está dizendo aqui que na região dela, que é o Acre, no caso, né? Vamos reinaugurar o DEAM, DEAM, e irá atender 24 horas. A doutora Giannini, penso que deve haver uma acolhida para essa mulher, uma acolhida para modificar os sistemas de crença da mulher. A mulher denunciou o marido para a polícia e depois me procurou para defender ele. Ela fez o caminho inverso, doutora. Não, daí complica um pouquinho realmente, concordo com a senhora. Daí complica. Eu chamei de novo a doutora. Voltei. Problemas técnicos. Eu falei contigo de acusar e defender ao mesmo tempo. Pois é. E nas regiões de vocês aí também acontece, Anderson, acusar e defender ao mesmo tempo, como a doutora deu exemplo ali na região dela? Acontece. E eu trabalho num município aqui, pelo município, né? Como não tinha defensoria pública, a gente fazia o serviço de defensoria pública, os advogados do município, e atendia o judiciário também diretamente nas ações de gratuidade. Tem muito isso. Então, quando eu citei assim, lá na delegacia, quando se fala, né? Já vem fulano de novo. A gente fazia do mesmo jeito, porque é a mesma pessoa que vai lá denunciar, é a outra depois que vai lá, é a mesma, né? Que vai lá pedir para depois, talvez, defender o próprio companheiro. Mas acontece muito, né? Acho que é a realidade nossa, né? De uma forma geral. Eu queria só pontuar aí que a gente está falando das delegacias. No Brasil tem delegacia especializada, promotoria, tem órgãos de governo também especializados, né, em atendimento à mulher em casos de violência. E voltando um pouquinho lá atrás, que a gente estava falando, né, sobre o INSS não está a questão das perícias, eu acho que vai ter que haver também, se é que já não existe, né, uma área específica do INSS para atendimento. Né, lógico que hoje a gente está ainda no campo judicial, né, a gente está brigando ainda por direitos, mas eu acredito que vai chegar uma hora que o INSS vai ter que se especializar nisso aí também, essa questão, principalmente a psicológica, né, que não é aparente, como a gente está falando, não é uma violência física aparente. Então, vai ser necessário a INSS também partir para isso aí em algum momento. A doutora Gracileide está mencionando aqui que em Brasília tem o NU e a AM, que são anexos às delegacias, os núcleos, né, especializados. Na verdade, a gente é o que o doutor Heleno está mencionando, assim, ó, nós temos já uma estrutura, só que infelizmente o governo não conseguiu elastecer essas estruturas para todos os locais, né? Então acaba
às vezes ficando centralizado em centros, né, cidades um pouquinho maiores, né? E a dificuldade que nós temos é que venha para uma outro questão lugar, da gente né, de educação, de nós educarmos a questão, não tem na minha cidade, tá, mas celular tem, aplicativo tem, a gente pode fazer as 180, né? O número 180 que é denúncias, nacional, então você pode ligar. vai 180. em delegacias especializadas, mais para o interior e muitas cidades grandes. Mas as delegacias dos grandes centros podem também assessorar, de uma certa forma, as delegacias do interior nesse sentido. E eu acho que cabe a gente, né, conscientizar, educar, para poder difundir esses meios de comunicação, esses meios de denúncia, e acho que enfatizar também o anonimato, porque muitas pessoas não querem, né? Tem medo, não vai me identificar e depois vai me chamar como testemunha. A gente volta lá nos ditos populares, né? Em briga de marido e mulher, não mete a colher. Se eu falar alguma coisa, depois eles vão me chamar lá no fórum. A crença nossa, vão me chamar lá no fórum para testemunha. Né? Então, Mas assim, doutor, eu acho que nós já tivemos assim um avanço muito grande em relação principalmente a polícia que vem fazer o atendimento da mulher. Antes, eu digo assim, há um tempo, mas vamos colocar assim, há uns 10 anos atrás, não é tão longe assim, mas eu acho que é do tempo aqui de todo mundo ainda. Era justamente você levar a ferro e fogo essa questão desse ditado, né? Briga de marido e mulher, você mete a mulher. Você até ligava para a polícia fazia corpo mole e não vinha. E hoje, pelo menos aqui no meu estado, eu vejo que o atendimento é de pronto. Você ligou, não demora mais do que 10 minutos, né? Não demora mais do que isso. Pode até ser que ele não chegue a conduzir o indivíduo para a delegacia, para ser ouvido, tudo, mas assim, de pronto eles chegam para fazer esse primeiro atendimento. Né? Se for necessário, eles levam. Até outra hora não tinha essa visão, né? Esse acolhimento da mulher. A doutora está fazendo lembrar aqui também, que também não temos as varas, né, especializadas no próprio judiciário, né, na maioria das comarcas brasileiras ainda, né, para ter essa leitura também. Então, isso não é só no aspecto lá policial, né, de delegacias. Uma lembrança bem feita, doutora, no próprio judiciário aqui, temos essa dificuldade também. A doutora Graciela está dizendo que no Acre tem a Patrulha Maria da Penha. Interessante. Essa eu não conhecia. Aqui, tem aí também, Sergipe foi o primeiro estado que implementou a Maria da Penha, a patrulha. Geralmente andam em dupla, né? Que a gente fala em Cosme e Damião, né? Que geralmente da viatura Cosme e Damião. Vai uma FEM, que é a polícia, a policial feminino, e vai um homem acompanhando. Sempre vai assim, no mínimo 2, né? Geralmente essa patrulha, eles chegam assim, até o local onde geralmente tem a medida protetiva, lembrando, ressaltando aqui para quem está ouvindo, a Maria da Penha já quem tem a medida protetiva, né? Porque já existe uma lista, não sei, de pessoas que já estão ali na listinha da protetiva, e a qualquer momento eles chegam. Teve um caso aqui, uma amiga minha que é advogada também, a cliente dela, o cara estava na porta do condomínio. Só que ele tinha protetiva para não pegar a criança. Quem pegava, acho que era a avó, alguém da família que pegava. E ele foi para a porta do condomínio. Era ligeiramente ligado para a polícia chegou e conduziu ele. Disse, ou o senhor vai embora, né? Primeiro tem aquele diálogo, o senhor vai embora, ou o senhor vai com a gente para a delegacia. Ele ficou insistindo, porque queria ver aquela história, né, que a gente sabe que acontece. E ele foi conduzido à delegacia, pela quebra da protetiva. É bem usada. O doutor é Espírito Santo, é? sim. Aí não tem não a patrulha, Maria da Penha? Não, que eu conheça, não. Não vou afirmar com certeza, mas não conheço. Eu só, nas pesquisas aqui, eu vi que alguns estados já têm, né? Mas eu desconheço aqui. Super eficaz, super eficaz. Se todos os estados pudessem adotar esse tipo de patrulha, porque justamente são pessoas que são treinadas a lidar com a situação específica, né, realmente da violência, são treinados para isso. Não tem, não. Eu até desconhecia. Não tem nada. Doutora Garcia, pra gente fazer um movimento para trazer para cá. Bora, doutora, bora fazer movimento. Pessoal, nós estamos concluindo aqui a nossa live. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas só vou passar aqui ligeirinho para os doutores se despedirem, porque senão depois a gente não consegue salvar a nossa live. Então, nós gostaríamos de salvo, né?
Doutora Regiane, Doutora, pode fazer muito sua obrigada, despedida. né, a comissão, a aba aqui, por levantar esse assunto para poder tentar conscientizar, né, não somente pessoas leigas, mas também nós, advogadas, que às vezes temos, né, em nossa casa e não sabemos identificar. É uma forma até de lhe alertar, né, que não é normal, não é comum, que a gente deve realmente denunciar. Muito obrigada. Quem quiser me acompanhar, tem aí nas redes sociais, Regiane Agnes, advogada previdenciarista do Estado de Sergipe. Doutora Elianderson, Obrigado fazer a pelo sua despedida. convite e um alerta para nós, né, como profissionais. A gente falou de tantas áreas aqui, né? A gente passeou pelo penal, por família, por previdenciário, pela psicologia. Então a gente vai cada dia mais antenado e estudar bastante, aprender mais e atendermos bem a sociedade. Um abraço para vocês, obrigado. Gostaria de agradecer, como presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, doutora Elianderson, nosso vice-presidente, doutora Regiane, nossa membro da comissão. Gostaria de agradecer a presença de todos, doutora Gracileite, que está aqui nos parabenizando, a doutora Janine e vários outros profissionais, doutora Aracélia, que são membros também, né, da Comissão Nacional, e vários outros profissionais que passaram aqui durante a nossa live. Estamos encerrando, então, a semana, né? A nossa Semana Previdenciária da Mulher, da Comissão Nacional do Direito Previdenciário, com eventos de segunda a sexta-feira. Foi uma maratona, né? Mas todos os membros abraçaram a ideia. Então, nós tivemos live na segunda-feira, na terça. Nós tivemos o evento, né, de previdenciário na quarta-feira, tivemos live ontem, inclusive com a doutora Aracélia e com a doutora Amanda. E hoje, novamente, estamos aqui para abordar a temática com o cuidado, durante toda a semana, em todas as lives, no evento, com a temática direcionada à mulher. E tudo ficou salvo, tanto aqui no Instagram da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, quanto o evento lá no YouTube da aba nacional. Então, quem quiser se informar, que não pôde acompanhar algum desses eventos da Comissão Nacional, voltados exclusivamente para a mulher, foi um trabalho muito pontual que a comissão fez. Gostaria de agradecer todos os membros pelo carinho, pelo cuidado, né, pelo zelo de preparar essa temática. E principalmente ficou a salvo, então vocês podem verificar todo esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigada, né, doutora Elianderson, doutora Regiane, pela companhia. Justifica a presença, a ausência da doutora Jamila, que ela teve um probleminha técnico, realmente. Tentei de várias formas aqui no início, tanto eu quanto ela não conseguiu ingressar, mas a gente combinou então de marcar uma outra live, né? A doutora Jamila é nossa representante internacional lá em Portugal, então eu ia dar uns pitacos aqui sobre essa influência internacional, mas a gente agenda novamente a live com ela. Beijo no coração, um excelente descanso, almoço, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.